A Marco Polo, primeiro em termos de mercado mundial. Vejam, nesse mapa aqui, nós estamos mostrando, em 2008 foram produzidos no mundo 204 mil ônibus. Projeção nossa, junto com Mercedes-Benz, daqui a 10 anos, a produção mundial deve crescer para 300 mil unidades, ou seja, um crescimento de quase 4% ao ano. E os principais mercados no mundo, os principais produtores ou principais mercados? Logicamente são países de alta população, renda média baixa e um território elevado. Então nós vamos olhar onde é que são esses países aqui. Nós estamos olhando principalmente Índia, China, temos o Brasil, que é um continente também, né? Rússia e Europa. Se nós formos olhar a China, por exemplo, produz ao redor de 40 mil ônibus, daqui a 10 anos vai estar produzindo pelo menos 55 mil ônibus. E nós estamos falando de ônibus, para nós entendemos ônibus acima de 7 toneladas. Ou seja, essas vans que transportam aí 15 passageiros não estão computadas dentro dessas estatísticas. São, para nós, o conceito de ônibus. O conceito de ônibus é um veículo que tem corredor, que o passageiro possa caminhar dentro do ônibus. Uma van não é, dentro dessa estatística aqui, considerado um ônibus no nosso conceito. Então, nós estamos limitando a veículos acima de 7 toneladas, por isso que nós estamos falando em 55 mil unidades na China. Na Índia são 45 mil, e a expectativa na Índia de crescimento muito maior, mais acelerado do que a própria China, em função do ingresso de muitas pessoas no mercado de trabalho. Mais importante também é porque na Índia eles estão mudando o modal de ferroviário. Eles têm ferrovias muito antigas e estão passando para o modal rodoviário. Eles estão agora concluindo um quadrilátero de ouro, que eles chamam lá, com asfaltamento de mais de 10 mil quilômetros, que vai circundar toda a Índia. E em função disso, então, vai ter muita oportunidade para o transporte de cargas e transporte de passageiros. Então, esse crescimento maior é em função disso, né? Mas a Índia, em 10 anos, produzindo 60 mil ônibus. Nós temos Rússia, também um mercado interessante, Europa, o Brasil com 25 a 35 mil unidades. Nós estamos falando em consumo, não é a produção. O Brasil produziu em 2008 35 mil ônibus, mas 10 mil foram exportados. Então ficaram 25 mil para o mercado interno. Países da América como um todo são também consumidores de ônibus. Países que não têm grande volume, Estados Unidos e Canadá, por quê? Porque são países que utilizam muito o transporte aéreo ou o transporte individual, né? Então, mercados importantes que nós temos, né? Vamos olhar os asiáticos, europeus e a Rússia, a América aqui como um todo, principalmente o Brasil, e isso está nos dando hoje, a Marco Polo tem ao redor de 8% da produção mundial. Vejo que se nós formos crescer, a produção no ano passado da Marco Polo foi 21 mil ônibus, e se nós fôssemos crescer para 10%, já teríamos um espaço aqui para aumentar para 30 mil, crescendo apenas 2% de participação no mercado mundial. Então tem muita oportunidade ainda de crescimento, principalmente fora do país e nessa região onde a Marco Polo está se posicionando. Olhando o próximo slide, vejam então onde é que nós estamos posicionados a Marco Polo. Como eu comentei, né, basicamente é quase que espelhando os principais mercados. A Marco Polo procura estar presente nesses grandes mercados. Então nós já estamos posicionados na China, depois eu vou comentar individualmente cada uma delas, na Índia. O Oriente Médio é uma região muito importante aqui, estamos nos posicionando com uma fábrica no Egito. Temos planta na Rússia, nesse momento está paralisada, na África do Sul. No Brasil nós temos 4 plantas, sendo 3 em Caxias e uma no Rio de Janeiro. Temos uma associação na Argentina, estamos na Colômbia e no México. Vejo então posicionamento estratégico da Marco Polo já com os tentáculos em cada uma dessas grandes regiões produtoras de ônibus do mundo. Olhando agora individualmente, no Brasil, eu vou comentar já, aproveitar e dar um overview sobre o momento que nós estamos vivendo. Temos 3 plantas em Caxias e uma no Rio de Janeiro, chamada Ciferal, onde nós produzimos, aqui nós estamos especializando essa planta em urbanos. Também pela proximidade do mercado,
mas muito também pela proximidade dos abastecedores de chassi. Nós temos próximo daí nós temos a Volkswagen, que agora é MAN, né, produzindo chassis, e alguns produtores de São Paulo que abastecem. Então, para nós, o posicionamento na fábrica do Rio de Janeiro em Urbanos é muito mais competitivo do que em Caxias, que nós temos que levar o chassis para Caxias e depois volta para o mercado. Então, esse posicionamento do Rio de Janeiro, próximo dos grandes mercados, logicamente que o grande mercado de ônibus urbanos é o Sudeste como um todo, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, Espírito Santo, essa região toda é a grande consumidora de ônibus. Então, nós estamos bem posicionados com esse produto. E em Caxias do Sul, então, nós produzimos os rodoviários. Temos também uma produção de urbanos para esse mercado mais do Cone Sul brasileiro aqui, que é a região sul, né? E produzimos também o micro e o mini em Caxias do Sul. O mercado, como eu comentei nesse momento, já falei sobre a carteira de pedidos, estamos vivendo um momento interessante nesse momento, e para o ano que vem, nossa expectativa é de que o mercado cresça, a Marco Polo cresça 20% em termos de produção e 20% em termos de receitas, comparando com 2009. A produção no próximo ano, então, como eu disse, cresce, mas também tem motivada por esses fatores que eu já comentei, mas o ano que vem nós também temos eleições federais e estaduais. Ano de eleições, seja municipais ou estaduais e federais, são sempre anos que nós não temos crise econômica. O governo vai fazer tudo para colocar dinheiro à disposição e não termos crise, e então, em função disso, o mercado vai andar muito bem. Também a continuidade do financiamento é importante, como eu disse, esse clareamento aí em relação às concessões públicas federais é um fator importante, a nova geração nossa tem demonstrado. Então, nós estamos vivendo um momento muito interessante, e o crescimento da Marco Polo, como eu comentei, no ano que vem é pelo menos de 20%, mas o mercado interno deve crescer ao redor de 15%. Quando eu falo os 20% de crescimento da Marco Polo, é a produção global, não estou falando só da produção brasileira. O mercado interno deve crescer 15% e o mercado externo, a nossa expectativa para o próximo ano é estabilidade. Ou seja, não vamos crescer no mercado externo, principalmente em função do câmbio, que a nossa expectativa é que ele flutue entre 1,70 e 1,80. Nós estamos trabalhando no orçamento com um dólar de 1,70 como média para o ano que vem. Se melhorar isso, vai favorecer muito as exportações. Se não melhorar, pelo menos a ideia é que não piore, né? Fique mais ou menos nesse quadro estável. O Brasil exportando ao redor de 4 mil ônibus por ano, que é o que vai acontecer esse ano, e foi o que aconteceu no ano passado, né?